a desfocar a atenção do teu povo, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, para que nesse momento santo venha ser o Senhor e nós e o Senhor. Amém e graças a Deus. Você vai abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 10. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal da Igreja do Povo de Deus, se inscreve nesse canal de bênção, que tem feito a diferença em tantas vidas, em tantos lares. Deus tem usado dessa igreja para transformar vidas e tem feito a diferença mundo afora. Então se inscreve nesse canal, ajude também a ser um divulgador do Evangelho, da Palavra de Deus. As pessoas às vezes têm facilidade em divulgar notícias ruins, que só servem para esfriar o amor das pessoas, para causar mais espanto. Por que então não ser um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus? E quando você, como por exemplo agora, tem a oportunidade de se inscrever no canal da Igreja do Povo de Deus, compartilhar os links dos cultos das reuniões, você está sendo um instrumento de Deus para evangelizar, para levar a palavra de Deus. Assim como também quando a pessoa ela se dispõe a ofertar, ela está abençoando a obra de Deus, ela está dando condição desse trabalho alcançar ainda outras vidas que ainda não foram alcançadas pela palavra. Então compartilhe o link desse culto, deixa aí o seu like, seu joinha, para que principalmente os logaritmos aí como do YouTube venham entender que esse canal é um canal de relevância e venha aí incentivar outras pessoas também ali indicando esse conteúdo, para que essas vidas também venham ser abençoadas. Olha, hoje nós vamos ver uma palavra de alerta de Deus para a nossa vida, pois ninguém, assim como ninguém chega à condição de uma fé perfeita, de uma fé eficaz da noite para o dia, mas é dia após dia meditando na palavra de Deus, aprendendo com Deus. Assim como ninguém chega a esse estágio de fé, de amadurecimento, de crescimento espiritual da noite para o dia, mas é dia após dia, ninguém também cai da noite para o dia. Às vezes nós nos assustamos quando a gente vê pessoas que aos nossos olhos estavam bem, e quando menos se espera a pessoa está caída. Às vezes a gente chega a tomar um choque. Opa, peraí, fulano, ciclano, aquela pessoa parece estar tão bem na fé, e aí a pessoa se assusta quando vê a pessoa caída. Mas ninguém cai da noite para o dia. A pessoa ela vem dando sinais, e Deus vai alertando para que a pessoa venha se despertar. Assim também é como uma nação. Nenhuma nação ela se desvia, nenhuma nação cai da noite para o dia. E nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. E o principal ponto para a pessoa ou para uma nação cair é quando ela deixa de olhar para Deus, quando ela deixa de olhar para a palavra de Deus, quando ela deixa de se apoiar nas orientações de Deus e começa a olhar para o costume do mundo. Se de repente você que ouve essa palavra tem começado a ser atraído, seus olhos têm estado voltados para o mundo, em que sentido? Se você tem deixado de olhar para Deus e olhado o comportamento das pessoas no mundo, tome um cuidado, você está caindo, está seguindo por um caminho para a queda. E nós vamos ver aqui que esse é o principal ponto a pessoa observar. Quando a pessoa ela começa a olhar o costume do mundo e ela começa a analisar a sua vida e pautar de acordo com o mundo, significa que ela não está bem, que ela precisa da ajuda, do socorro de Deus para ela não cair. Foi assim, é assim, enquanto for existir mundo vai ser assim. Lá no passado já, Deus tira o povo ali da escravidão. Vou fazer aqui um breve resumo. Tira ali da terra do Egito, da escravidão ali debaixo do jugo que Satanás usava a Faraó para escravizar aquele povo. Levanta ali um líder, Moisés, para liderar aquele povo, para tirar da servidão, para tirar ali da idolatria, para tirar aquele povo do pecado. Moisés, Deus recolhe Moisés, deixa Josué e o trabalho árduo aquela gente, e vira e mexe aquele povo, se esquecia-se de Deus e caía, começava a olhar para aquelas nações pagãs que Deus havia tirado eles, começam a olhar novamente para o passado, para a vida sem Deus, e ali fatalmente perdiam a proteção de Deus, o inimigo vinha e prevalecia contra aquela gente. Foi quando Deus levanta ali um homem por nome de Samuel,
um homem ali que foi usado grandemente por Deus para manter aquele povo ali nos caminhos do Senhor. E quanto trabalho aquela geração deu para Samuel, para que Samuel lhe usasse por Deus, conseguisse conservá-los ali dentro dos caminhos do Senhor. Mas Samuel, já avançado de idade, Samuel instituiu ali seus filhos para ser juízes sobre aquela gente. Veja que até esse momento não havia reinado, mas os filhos de Samuel também pisaram na bola. O problema não foi isso. O problema foi que aquela nação, aquele povo, já com o coração mau ali, voltado para o erro, já no seu coração, no seu íntimo, se desviando de Deus, e só estavam ali de pé ainda, porque Samuel ali constantemente intercedia por Deus, por aquela nação a Deus. E quantas das vezes Deus tem tido misericórdia com nossos familiares, com os nossos amigos, com aqueles que estão ao nosso redor, com a nossa nação, com a humanidade, justamente pela intervenção nossa, povo de Deus, em oração, para que as misericórdias de Deus, ela venha a se aplacar sobre a ira de Deus. Quantas das vezes é assim? A oração da gente é que ainda tem sustentado esse mundo. Por isso Deus diz que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, para causar equilíbrio, para clamar a Deus, para intervir em favor da humanidade. E aquela gente chega para Samuel: olha, Samuel, nós queremos um rei sobre nós, porque o Senhor já está avançado de idade. Em outras palavras, a qualquer momento Deus vem te buscar, e aí a gente não quer ficar desamparado. Olha para vocês verem, Deus tira o povo do Egito, tira ali debaixo do jugo de Faraó, livra aquele povo de um exército poderosíssimo, humanamente falando, sem precisar da intervenção de um rei, de um líder. Mas aí eles olham e dizem, eles argumentam assim para Samuel: nós queremos sobre nós um rei igual as outras nações têm. E eles começam a mostrar que eles estavam deixando de olhar para tudo que Deus havia feito por eles, estavam olhando para as nações, as mesmas nações que anos após anos estavam sendo derrotadas pelo povo de Deus, justamente porque o povo de Deus estava andando de acordo com a lei do Senhor. Mas eles: não, Samuel, nós queremos também igual aquelas nações, as nações pagãs, as nações que não conheciam a Deus, eles queriam também. Aquilo fecha o coração de Samuel. Samuel vai orar a Deus, e Deus confirma: olha, Samuel, eu vejo o coração dessa gente, essa gente está com o coração mau, realmente eles estão desconfiando e traindo. Não é você não, Samuel, eles estão desconfiando e traindo é a mim, eu que os livrei, que eu os tenho guardado, e eles não têm confiado como eu sendo o supridor deles, e agora estão olhando para as nações do mundo e querem também um rei sobre eles. Pois bem, Samuel, é o que eles querem, é o que eles vão ter. Veja que não era a vontade de Deus que aquele povo tivesse um rei humano, limitado. Afinal de contas, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, é que governava sobre eles. Mas o ser humano, às vezes, eles querem ali objetivos, eles querem maneiras deles satisfazerem as próprias vontades. E aí Deus manda então que Samuel fosse e elegesse uma pessoa para governar sobre eles, um rei sobre eles. Samuel chama ali os principais líderes ali, das principais famílias ali, e ali começa a fazer um levante, chegam até Saul. E aí Deus faz entender: olha, Samuel, que seja claro, não era a minha vontade, mas se é a vontade do povo, dentre a vontade do povo, olha como que Deus é misericordioso, mesmo o povo deixando de olhar para Deus, olhando para o mundo, Deus ainda com misericórdia. Então, Samuel, dentre a situação, de acordo com as circunstâncias momentâneas, o que ainda ali tem uma condição, uma melhor condição para conduzir esse povo no momento atual é Samuel, é Saul. Era o melhor de Deus? Longe de ser, mas dentro da condição era o melhor para aquele povo. Mas aí Samuel chama aquela gente, reúne aquele povo, convoca todo aquele povo e diz assim para eles. 1 Samuel capítulo 10, versículo 18: e disse aos filhos de Israel, Samuel diz ali para aquele povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu fiz subir a Israel, ou seja, o meu povo, o povo de Deus, do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Deus fez assim, Deus lembrou aquele povo: olha, eu fiz tudo isso, livrei vocês dessas nações que tinham reis falhos, imperfeitos, reis que não me temiam. Fui eu quem livrou a vocês, sem precisar de um rei. Versículo 19: mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus,
que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tem dito: põe um rei sobre nós. Deus disse: olha, mas ainda assim, vocês estão agora me traindo e virando as costas para mim. Acham que não é suficiente ter a mim como rei seus, como zeloso, como cuidador, e estão pedindo agora um outro rei. Aí vocês pensam assim: que gente louca, que povo doido. E realmente eles estavam loucos, doidos espiritualmente. Mas e se a gente olhar para o ser humano hoje, para essa gente, para nós que nos chamamos filhos e filhas de Deus, povo de Deus, será que às vezes o ser humano não comporta hoje da mesma maneira? Nós estamos aqui, por exemplo, numa igreja evangélica séria, conhecemos a palavra de Deus, e quantas das vezes a pessoa acha que a palavra de Deus não é o suficiente, ela tem que aceitar às vezes doutrinações de homens. Peraí, Deus realmente diz isso, mas olha, o ser humano diz isso, e ela acaba pegando aquela bagagem excessiva, é uma bagagem que não precisava. Quantas das vezes a pessoa também, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ela quer agir de acordo com a própria vontade, mas tudo na vida tem consequências. Veja aí o capítulo 10 ainda, o versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: vivam o rei. Aquela gente clamou. Samuel ali uniu aquela gente e declarou ali novamente que eles estavam escolhendo um homem, e eles escolheram ali a Saul. Versículo 25. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu no livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Eu acho que eu esqueci de dizer para vocês esse 25, não esqueci? Esqueci, né? Faltou aqui o versículo 25 para vocês acompanharem, mas deixa eu continuar aquele breve resumo. Samuel faz ali uma convocação, e ali vão fazendo ali eleições, e chegaram ali até Saul. E ele disse: olha, vocês estão olhando com os olhos naturais, então está aqui quem que vocês escolheram. Saul era um homem valente, era um guerreiro, era valente e guerreiro. Porém, para quem conhece a história sabe que Saul não tinha um coração aplicado ao temor de Deus, agia de acordo com os olhos naturais, como a maioria das pessoas. E Deus ainda disse: olha, faça eles se lembrarem que enquanto eles estavam me servindo na condição de rei, eu não impus carga a eles, mas que se eles quiserem um rei como as nações, como eles têm pedido, todas as nações que têm rei, tudo de melhor vai para servir ao rei. As filhas vão para ali para servir a ele, os servos, os melhores, vão para servir a eles, os trabalhadores, os melhores, os jovens mais valorosos, todos vão para o rei. E as pessoas dizem: não tem problema, ainda assim nós queremos um rei, e instituem um rei. Mas isso mostrava apenas a ponta do iceberg, já mostrava que o coração deles já estavam se desviando de Deus, e por se desviarem, eles perdem a proteção de Deus. Havia ali um reinado dos amonitas, que estavam ali escravizando aquele povo, o povo de Israel, que estavam ali perseguindo eles, e ali aquela gente se viu agora acuada por aquele exército inimigo. Vem ali o povo dos amonitas, liderado por um rei perverso, cerca aquele povo. Aquele povo, ao invés de se arrependerem, clamarem, invocarem a Deus, depositarem a confiança em Deus, nós vamos ver aqui como que o ser humano é, mesmo na hora da dificuldade, ainda continua acreditando no braço do homem, não em Deus. Versículo 1, capítulo 11, versículo 1. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. Aquele homem ali, Naás, aquele rei, liderando ali os amonitas, vai e cerca ali a cidade de Jabes de Gileade, do povo de Deus. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Aquela gente cercada pelos inimigos, Deus acabava de dar um puxão de orelha neles: olha, vocês estão me rejeitando como rei e querem um rei humano. E ainda assim, cercado pelo inimigo, eles não se arrependem de estarem desprezando ao Senhor. Ao invés disso, o que é que eles fazem? Cercado pelo inimigo: ó inimigo, faz aliança conosco, nós vamos servi-los. Quantas das vezes as pessoas ainda hoje agem assim? Vem problema, vem dificuldade, as pessoas conhecendo, sabendo que Deus, Ele é o nosso recurso,
Ele é a nossa salvação. Mas as pessoas muitas das vezes fazem aliança com o inimigo. Vem uma situação, a pessoa se conforma. Ah não, eu aceito aquela situação, porque afinal de contas, dos males o menor. Quem nunca ouviu essa expressão? Vem o mal, ao invés da pessoa combater aquele mal, aquela pessoa ali faz aliança com o inimigo, quer fazer aliança com o inimigo. Ah não, mas dos males o menor. Não deve ser assim. Peraí, nós temos acesso ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olha esse versículo 1. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes, ou seja, aquele povo de Deus, disse ao inimigo, ao opressor: faz aliança conosco e te serviremos. Cadê a memória daquele povo para se lembrar dos bens que o Senhor fizera a eles? E aí eu te pergunto, de repente você tem aceitado essa doença, essa enfermidade? Tem aceitado essa situação de pecado na sua vida? Tem aceitado esse mal no seu lar, na sua casa? E você tem aceitado fazer aliança com o inimigo? E aí eu te pergunto, cadê a sua memória para se lembrar do Deus a qual você está buscando, a qual você está servindo? Versículo 2: porém Naás, amonita, lhes disse: olha para você ver como que o diabo trabalha. Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel, sobre todo o povo de Deus. Primeiro, aquela gente se sujeita a fazer aliança com o inimigo, servir ao inimigo, mesmo sendo o povo de Deus. Aquela gente propõe, eles propuseram fazer aliança com o inimigo, ou seja, se propuseram a servir ao seu inimigo. Aí o inimigo cresce. Quando as pessoas elas se sujeitam às vontades malignas, o diabo não vai parar por ali, o diabo não está satisfeito, ele vai querer mais, e aí o inimigo cresceu. Peraí, então se vocês já estão aceitando ser servos meus, então vou fazer o seguinte: eu vou aceitar vocês serem meus servos, mas é pouco. Vai ter uma aliança entre a gente, e essa aliança vai ser marcada, eu vou furar o olho direito de cada um de vocês. Aquela gente era para de pronto ter rejeitado aquela ideia diabólica perversa, mas nós vamos ver que não foi assim. Aquela gente, peraí, então deixa um tempo ainda, nós vamos pensar sobre o assunto, nós vamos amadurecer essa ideia melhor, nós vamos colocar na balança, e se não houver ninguém para nos livrar, então nós vamos aceitar essa condição. Olha que ponto que o ser humano chega. Ninguém cai da noite para o dia. Talvez hoje seja apenas uma sugestão que o inimigo está colocando no seu pensamento, de você ceder os valores que você, ao vir para o evangelho, você defendia com unhas e dentes. Quantas pessoas vêm para o evangelho naquela fé linda, e o pecado é pecado e pronto, acabou, o errado é errado e pronto, acabou, mas vai passando o tempo, o inimigo vai fazendo ela olhar para o mundo, e aquilo que a pessoa tinha como perverso, como errado, hoje já não é mais tão perverso assim, já não é mais tão errado assim, e a pessoa começa a aceitar sutilmente, começa a fazer aliança com o inimigo, e a mesma proposta de Naás, aquela gente que era de furar o olho deles, as pessoas fazem hoje. O inimigo continua furando os olhos do entendimento, vai cegando a pessoa. Isso não é da noite para o dia, é aos poucos. Aquilo que a pessoa tinha de valoroso já não tem mais tão valoroso. Era dia de culto, a pessoa não abria mão do culto por nada, mas o diabo começa a cegar o entendimento dela, que não precisa estar na igreja todos os dias mais, e vai vindo aquele esfriamento, vai vindo aquele distanciamento, aquele prazer que a pessoa tinha em falar de Deus, de evangelizar, de falar para outras pessoas, de ter momentos diários de oração, a pessoa já vai perdendo aquele prazer, vai perdendo aquele desejo, vai causando ali uma cegueira imposta pelo maligno. Vou repetir o 2: porém Naás, amonita, lhe disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim põe essa afronta sobre todo o Israel, ou seja, sobre todo o povo de Deus. Quantas pessoas hoje o diabo tem cegado a elas, furado os olhos espirituais, os olhos do entendimento, e as pessoas estão aceitando passivamente. Quantos jovens, ao vir para o evangelho, vinha naquela fome, naquela sede, e tinha prazer em obedecer a palavra de Deus, valores, mas começam a olhar para o mundo, para o comportamento dos jovens que não tem temor a Deus, para as pessoas que não têm respeito para com Deus, e começam aqueles que elas tinham por certo, elas começam a já não ter mais de referência. Aquilo que eles tinham como errado, já não é mais tão errado assim. Quando a pessoa assusta,
ela está caída, está nas mesmas práticas do mundo. Versículo 3: Então os anciões de Jabes, do povo de Deus, lhes disseram, olha a resposta deles para o inimigo. Primeiro, era para de ponta eles ter cortado aquele mal pela raiz. Não, peraí, chega. Nós já estávamos loucos a ponto de aceitar fazer aliança com o inimigo. Agora permitir que os nossos olhos sejam furados, arrancados, era para aquela gente se voltar para Deus. Mas não. Olha a resposta deles. Então os anciões de Jabes lhes disseram, deixe-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo quem nos livre, então sairemos a ti. Aquela gente continua olhando e depositando a confiança, a esperança, não em Deus, mas no ser humano, no homem. Continua com o coração em queda, não estavam com o coração voltado para Deus. Eles disseram, olha, peraí, nos dá o prazo de 1 semana, nós vamos tentar, se não tiver outro recurso, nós vamos aceitar essa situação. Pelo amor do Senhor Jesus, seja qual for a situação que você está vivendo, não ceda à afronta do maligno, não ceda a esse desejo que o diabo está tentando colocar em você, de fazer aliança, aceitar essa enfermidade, aceitar essa doença, aceitar esse filho no vício, aceitar esse filho, de repente na prostituição, na fornicação. Mas espera aí, antes assim, porque está dentro de casa, eu estou conseguindo ver. Pelo amor de Deus, não faça aliança com o inimigo. Mas antes assim, eu vou conservar o meu emprego, eu vou ter apenas que usar de artimanhas, de mentirinhas. Não ceda, não faça aliança com o inimigo. Não, mas esse emprego ele vai me proporcionar uma melhor condição, eu vou apenas deixar de vir à igreja, mas eu não vou me desligar de Deus, eu vou continuar acompanhando a transmissão, eu vou continuar orando em casa. Não ceda. Espera aí, é porque esse mês a coisa apertou, Deus vai entender, esse mês eu não vou ser fiel no dízimo, na oferta, mas Deus vai entender. Não ceda, não faça aliança com o maligno. Versículo 4: E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos seus ouvidos. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Essa gente ainda não havia chorado de arrependimento, eles estavam chorando de pesar, chorando de dor, é verdade, de sofrimento, mas ainda não era arrependimento. Não adianta você continuar chorando, se lamentando, pesaroso. O que precisa haver é um arrependimento. Não adianta fazer aliança com o inimigo. O que precisamos fazer, o que a pessoa precisa fazer é voltar-se para o Senhor, é voltar-se para Deus, é pedir, Senhor, me ajuda. Eu reconheço, Senhor, eu estava falhando, eu estava deixando de olhar para o Senhor, eu estava olhando para o mundo, eu estava até mesmo de forma inconsciente fazendo aliança com o inimigo, mas eu não quero mais, Senhor. Eu não aceito a situação de servir a carne, ao pecado, não. Eu estou me voltando para o Senhor. Vem me socorrer, vem me salvar. Isso é que traz resultado. E vem cá, convenhamos, vocês acham que se aquela gente, se Deus não intervém, se Deus não usa naquele momento ali de Saul para guerrear por aquela gente, se Deus não intervém, vocês acham que o inimigo ia parar contente apenas naquela gente servir e arrancar o olho dele? Sim ou não? É lógico que não. Então não seja bobinho, não seja bobinha, não seja inocente. O diabo não quer apenas te privar, às vezes, de estar na igreja, de ser fiel no dízimo, na oferta, um mês ou outro. O diabo quer muito mais que isso. Ele quer acabar com a sua pureza, com a sua santidade. Ele quer destruir a sua fé. Ele quer levar a cada um de nós para o inferno. Se o povo de Deus não se posicionar agora, enquanto ainda é tempo, o diabo vai furar um olho, daqui a pouco fura o outro, e a pessoa cega, ela já não sabe mais discernir o certo e o errado, e ela vai caminhar para um abismo eterno, para o fogo do inferno. Então desperta, você que tem dormido sono espiritual, você que tem aceitado a aliança com o inimigo, desperta. E você que, graças a Deus, está enxergando bem, com os olhos da fé, clame a Deus: Senhor, não deixe que eu venha fazer aliança com o inimigo, não deixe que os meus olhos venham ser cegados. Não basta apenas chorar, não basta apenas lamentar, é preciso se santificar. Amém? Vamos fazer mais um louvor?